Olá pessoal, estamos de volta para o último bloco dos estudos sobre comunicação dos atos processuais. No bloco anterior, falamos sobre intimação e começamos o estudo sobre as cartas, falando especificamente sobre o princípio da aderência, que impõe limites à jurisdição nacional e limites de competência do ponto de vista interno, ok? Agora passamos à análise das espécies de cartas. Já sabemos para que serve uma carta, né? A carta serve para pedir auxílio a um outro juízo na prática de atos processuais que o juízo em que tramita o processo não tem competência para realizar. Esse juízo vai valer-se de cartas. Okay? Esse é o objetivo das cartas. Só que nós temos 4 espécies de cartas, quais sejam carta de ordem, carta precatória, carta rogatória e carta arbitral. Né? Cartas, forma de comunicação entre juízos, que serve para pedir auxílio a um juiz na prática de um ato processual que o juízo onde se encontra em trâmite o processo não tem competência para realizá-lo. Existem 4 tipos de cartas: carta de ordem, carta precatória, carta rogatória e carta arbitral, sobre as quais passaremos a falar nesse exato momento, a começar pela carta de ordem. Carta de ordem. Então, abra aí o seu vademecum, o seu computador, o seu caderno e comece a fazer as devidas anotações. Primeira espécie de carta, carta de ordem. Carta de ordem. Carta de ordem é o instrumento por meio do qual o tribunal, seja de segundo grau ou superposição, olha o detalhe, delega jurisdição ao juízo da primeira instância, ao juízo do primeiro grau. Observaram? Carta de ordem é o instrumento pelo qual o tribunal, seja de segundo grau ou superposição, palavra-chave está aqui, expressão-chave está aqui, delega atividade jurisdicional para o juízo do primeiro grau. Então, carta de ordem, instrumento pelo qual o tribunal delega jurisdição, delega atividade jurisdicional ao juízo do primeiro grau, ao juízo da primeira instância. E repito, a chave está aqui, delega. Por que eu digo que a chave está aqui? Na expressão delega. Pelo seguinte, quando lá nas primeiras aulas de processo civil estudamos sobre jurisdição, falamos sobre o seu conceito, poder, dever do Estado de dizer e impor o direito na pacificação de conflitos, nós identificamos as características da jurisdição e os princípios. Um dos princípios já comentamos no último bloco, princípio da aderência. Outro princípio é o princípio da indelegabilidade. E esse princípio cai muito em prova de concursos. Então, não deixe de fazer esta observação. Princípio da indelegabilidade, um dos princípios fundamentais da jurisdição. Princípio que é analisado a partir de 2 vertentes, 2 óticas, 2 aspectos. Primeiro, aspecto externo e aspecto interno. Então, notem, princípio da indelegabilidade cai muito em concurso público. Analisa a partir de 2 aspectos, externo e interno. Do ponto de vista externo, o princípio da indelegabilidade estabelece que o poder judiciário, que é quem, por força da Constituição Federal, exerce tipicamente a atividade jurisdicional, não pode delegar jurisdição para
outro poder, para o poder executivo, para o poder legislativo ou para algum órgão vinculado a outro poder. Observaram? Do ponto de vista externo, o princípio da indelegabilidade estabelece que o poder judiciário, que é aquele que, por força da Constituição Federal, exerce tipicamente a função jurisdicional, não pode delegá-la. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Para outro poder, executivo ou legislativo, e nem para outro órgão vinculado a qualquer desses poderes. Indelegabilidade. E no aspecto interno, nós temos que um órgão jurisdicional que é competente por conta das regras previamente estabelecidas no ordenamento jurídico, ele não pode delegar a sua atividade jurisdicional para outro órgão, também jurisdicional. Por isso que é um aspecto interno. Externamente, eu digo, o Poder Judiciário não pode delegar função jurisdicional a outro poder, executivo ou legislativo. Ainda que existem algumas situações em que eles atipicamente exerçam jurisdição. Mas aí é por força da Constituição. O Poder Judiciário não pode delegar jurisdição para eles. Aspecto externo. E internamente, um órgão jurisdicional não pode delegar função para outro órgão jurisdicional, por conta das regras de competência. Então, um órgão jurisdicional que é competente por conta das normas previamente estabelecidas no ordenamento jurídico, não pode, pelo princípio da indelegabilidade, aspecto interno, delegar função a outro órgão também jurisdicional. Indelegabilidade. Esse princípio é absoluto? Não é. Não é. Por que eu estou falando de princípio da jurisdição na aula sobre comunicação dos atos processuais? Pelo seguinte, anote que isso cai muito em concurso público. A carta de ordem é a exceção ao princípio da indelegabilidade. A carta de ordem é a exceção ao princípio da indelegabilidade. Por quê? Porque a carta de ordem é um instrumento pelo qual o tribunal delega atividade jurisdicional para o juízo do primeiro grau. Vejam, isso, num primeiro momento, contraria o princípio da indelegabilidade do ponto de vista interno. Perfeito. Indelegabilidade é a regra. Carta de ordem é a exceção. A regra, pelo princípio da indelegabilidade, é de que um órgão jurisdicional não pode delegar atividade jurisdicional para outro órgão.
também jurisdicional. Excepcionalmente, por meio da carta de ordem, o tribunal, seja de segundo grau ou superposição, pode delegar atividade jurisdicional para juízo de primeiro grau. Esta é a exceção. Cuidado, porque eu já cansei de ver concursos públicos colocando lá como pegadinha que a carta precatória é exceção à indelegabilidade. Está errado. Está errado. Muita atenção. Carta de ordem. Carta de ordem é um instrumento pelo qual o tribunal, segundo grau ou superposição, delega atividade jurisdicional para um juízo de primeiro grau. Esta é a exceção ao princípio da indelegabilidade. Ok? A carta de ordem, ela é utilizada ao menos em duas hipóteses específicas, né? Porque talvez você esteja se perguntando, tá bom, professor, mas de um ponto de vista prático, como é que, em quais situações que o tribunal delega por meio de carta de ordem atividade jurisdicional para juízo de primeiro grau? Ponto de vista mais prático, saindo um pouquinho da teoria. Ao menos duas hipóteses. Primeiro, expedição de carta de ordem do tribunal nas ações de competência originária para o juízo do primeiro grau produzir provas orais ou periciais. Considerando que a estrutura do tribunal não condiz ou não é devidamente adequada para a produção desse tipo de prova, aí o legislador expressamente diz que por meio da carta de ordem, o tribunal, naquelas ações que são de sua competência originária, pode delegar ao juízo do primeiro grau a produção de provas orais e periciais. Então, primeira hipótese prática para a utilização da carta de ordem. E segunda, é a expedição de carta de ordem pelo STF, delegando ao juízo do primeiro grau função executiva de seus julgados. Também, do ponto de vista prático, a estrutura do STF não é adequada para a execução dos seus julgados. De modo que, por meio da carta de ordem, o STF, então, pode delegar ao juízo do primeiro grau a função executiva dos seus julgados. Isso aqui, inclusive, encontra guarida constitucional, artigo 102 da CF. Vamos até observar aqui de forma expressa na nossa aula. Olha o que nos diz a Constituição Federal no seu artigo 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1º, processar e julgar originalmente, a linha M, a execução de sentenças e causas de sua competência originária. Olha o detalhe, facultada a delegação de atribuições para a prática de atos processuais. Essa delegação ocorrerá por carta de ordem. Beleza? Voltamos para o CPC. Artigo 236, parágrafo 2º. O tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. Então, veja, o tribunal poderá expedir carta para um juízo a ele vinculado se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. Tá? Esse parágrafo 2º do artigo 236 tem uma informação importantíssima, qual seja, a regra é de que o tribunal só pode expedir carta de ordem
para um juízo a ele vinculado. Então, trocando isso aqui em miúdos de uma forma mais objetiva, em regra, TRF, né, não poderia expedir carta de ordem para um juízo estadual. Nem o TJ expedir carta de ordem para um juízo federal, né, primeira instância. Porque, na regra, o tribunal poderá expedir carta de ordem para o juízo a ele vinculado. A ele vinculado. Ok? É regra. Tem exceção? Tem. A gente já encontra a exceção. Artigo 237, né, especificamente tratando sobre cartas, ele diz: será expedida carta de ordem pelo tribunal na hipótese do artigo 2º do 236. Acabamos de ler. Né? Parágrafo único. Se o ato relativo ao processo em curso na Justiça Federal ou em Tribunal Superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca. Olha a exceção. Na regra, o tribunal pode expedir carta de ordem delegando função a um juízo a ele vinculado. Então, o TRF não poderia expedir carta de ordem para um juízo estadual. E nem o Tribunal de Justiça expedir carta de ordem para um juízo federal. Regra. Parágrafo único do artigo 237 me traz a exceção, falando que se o ato relativo ao processo em curso na Justiça Federal ou em Tribunal Superior houver de ser realizado, praticado em local onde não haja vara federal, então a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca. Ok? Esta, pois, a carta de ordem. Principal destaque que eu quero que vocês façam. A carta de ordem é a exceção ao princípio da indelegabilidade. Beleza? Carta rogatória. Segunda espécie de carta. Carta rogatória é um instrumento de cooperação internacional. Exatamente. Código de Processo Civil diz que os juízes e tribunais exercem jurisdição em todo o território nacional. Então, fora do território nacional, os juízos aqui investidos não têm jurisdição. Obviamente. Mas e se eu preciso fazer uma citação fora do Brasil, uma intimação fora do Brasil? Como é que eu vou fazer? Não tem jurisdição. Tenho que me valer de uma forma de cooperação internacional. Existem diferentes formas de cooperação internacional. Para nós agora, vale falar sobre a carta rogatória. Um dos instrumentos de cooperação internacional que serve para o juízo nacional requerer a juízo estrangeiro a prática de ato processual. Carta rogatória, instrumento de cooperação internacional que serve para o juízo nacional requerer ao juiz estrangeiro informações ou a realização de determinada diligência, a prática de determinado ato, detalhe, para o qual não tem jurisdição. Não tem jurisdição. Lembra do inicinho, né, do outro bloco, quando começamos a falar sobre carta? Pois bem, veja bem, princípio da aderência. Fora do território nacional, o juiz não tem jurisdição. Então, a forma de suprir essa falta de jurisdição, respeitando a soberania estatal, é por meio da carta rogatória. Preciso que seja realizado determinado ato fora do Brasil. Ato processual fora do Brasil. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4
registro aí 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. No Brasil, juízo brasileiro não tem jurisdição lá fora. Portanto, preciso do auxílio do juiz estrangeiro. Esse auxílio eu peço por meio de carta rogatória. Mais destaco, né? Instrumento de cooperação internacional que serve para o juízo nacional requerer ao estrangeiro a prática de ato processual para o qual não tem jurisdição, por sim, se tratar de local que se encontra fora dos territórios nacionais. A carta rogatória pode ser ativa ou passiva. Ativa quando a carta rogatória é expedida pelo juízo nacional destinada ao juízo estrangeiro. E passiva quando é o inverso. A carta é expedida pelo juízo estrangeiro, destinada ao juízo nacional, para que aqui seja cumprida determinada diligência. A observação que faço aqui é que no caso da carta rogatória passiva, carta expedida pelo juiz estrangeiro para o juízo pátrio, né, com o objetivo de realizar determinado ato processual, determinada diligência, deve primeiro passar por um procedimento de concessão de exequatur, que é de competência do STJ. Assim como a ação de homologação de decisão estrangeira é de competência do STJ, também a concessão do exequatur é de competência do STJ. Então, no caso da carta rogatória passiva, expedida pelo juiz estrangeiro para o juízo nacional para que cumprir determinado ato, deve ser previamente concedido o exequatur pelo STJ. Ok? Observação que faço aqui. Vejamos o que o CPC fala sobre a carta rogatória. Mesmo artigo 237, será expedida carta, inciso 2º, rogatória, para que o órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. Então, que especificamente tratando da rogatória passiva. Carta precatória. Carta precatória. Do que se trata a carta precatória? Carta precatória é um instrumento de cooperação nacional. Nacional. Quando um juízo quer a realização de um ato em local fora dos limites de sua competência. Nunca se esqueçam que o juízo, que o juiz devidamente investido aqui no Brasil, ele tem competência em todo o território, melhor dizendo, ele tem jurisdição em todo o território. E as regras limitadoras ao exercício dessa jurisdição são regras de competência. Então, a precatória, carta precatória, é um instrumento de cooperação nacional que serve para a prática de um ato processual em local que se encontra fora dos limites de competência do juízo deprecante. Em local de competência do juízo deprecado. Beleza? Para não confundir com rogatória.
Carta precatória, instrumento de cooperação nacional, utilizada por juízo de primeiro grau para pedir auxílio a outro juízo do mesmo grau jurisdicional para a prática de ato processual no local sobre o qual o juízo deprecado tem competência. Carta precatória serve, portanto, para a prática de atos fora dos limites de competência do juízo deprecante. Competência, não jurisdição. E observação importantíssima: a carta precatória não é uma exceção ao princípio da indelegabilidade. A carta de ordem aqui é. Até porque esse juízo nunca teve competência lá, né? Entenderam por quê? Veja bem, quando eu penso em carta de ordem, penso na situação em que o tribunal delega função jurisdicional a um juízo a ele vinculado, na sua base de competência. Por isso que a carta de ordem é exceção à indelegabilidade, porque o tribunal tem competência em todo aquele local. Está delegando a atividade jurisdicional para o juízo do primeiro grau. A precatória não é exceção à indelegabilidade e nem poderia ser. Porque no local onde se pretende a prática de determinado ato, o juízo deprecante não tem competência. Então como é que ele delegaria a jurisdição? Não. É pedido de cooperação. É instrumento de cooperação nacional. Ok? Não é, pois, exceção ao princípio da indelegabilidade. Vejamos o que o legislador nos diz. Observe. Artigo 237, será expedida carta, inciso 3º, precatória, para que o órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulada por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Veja, competência precatória para que o órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência de ato relativo a pedido de cooperação jurisdicional formulada por órgão jurisdicional de competência diversa. Então aqui a questão é competência. Lá na rogatória é jurisdição, efetivamente. Ótimo. Última espécie de carta, carta arbitral. E aqui eu preciso antes fazer uma observação acerca da arbitragem. A arbitragem é um equivalente jurisdicional. Mais uma vez, quando estudamos jurisdição, nós aprendemos que a jurisdição é o poder-dever do Estado de solucionar conflitos, dizendo e impondo a vontade do Estado expressa na lei. Por isso, o juris dicere, né? E aí nós aprendemos que, apesar da jurisdição ser uma forma de solução de conflitos, ela não é a única forma. Existem outros meios de solução de conflito. A autotutela, que é em regra proibida pela lei, excepcionalmente admitida, aqui no direito civil é o caso do desforço imediato, da legítima defesa da posse, mas também temos a autocomposição, que é sempre incentivada, não pode ser obrigada, mas ela é sempre incentivada pela lei, isso muito claro no novo CPC, e a heterocomposição, onde se encontra a jurisdição e também onde se encontra a arbitragem. A arbitragem é, pois, um equivalente jurisdicional, um meio alternativo à jurisdição. Um equivalente jurisdicional onde um terceiro diz o direito para solucionar o conflito. Então, se assemelha, à jurisdição, efetivamente. Na jurisdição,
o Estado diz o direito para solucionar o conflito. Então, alguém de fora da relação controvertida. Na arbitragem, da mesma forma, né? O árbitro, o tribunal, diz o direito para solucionar o conflito. O detalhe é, na jurisdição, o Estado diz e impõe o direito. Porque jurisdição não é só função, é poder. Então o Estado pode entrar na esfera privada das partes e impor a sua decisão. Então tem força executiva. Na arbitragem, não. A decisão da arbitragem até faz título executivo judicial, mas o árbitro não tem essa força executiva para impor as suas decisões. E aí, neste caso, especificamente, se tratando de tutelas de urgência, se não forem cumpridas voluntariamente por uma das partes no conflito, o árbitro não tem como forçar essa execução. Não tem, num primeiro momento não tem. Por isso ele precisa pedir auxílio ao juízo estatal. Porque o juízo estatal tem força coercitiva, tem poder para invadir a esfera privada do particular. Notaram? Então, carta arbitral serve para quê? Carta arbitral é um instrumento através do qual o juízo arbitral solicita cooperação, solicita o auxílio do juízo estatal para a prática de determinados atos. Especificamente os que buscam efetivar suas decisões e tutelas provisórias proferidas, expedidas. Olha só o que o Daniel Assunção diz acerca da carta arbitral. A carta arbitral serve para o árbitro pedir ao juízo do local em que o ato deva ser praticado seu auxílio para a efetivação de decisões proferidas no processo arbitral, para a efetivação de decisão proferida no processo arbitral. Porque o juízo arbitral não tem força para dar essa efetivação, para dar essa execução. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Diz o direito, mas não impõe, então tem que pedir o auxílio do Estado. Esse auxílio é pedido por via da carta arbitral, beleza? Vejamos o que o CPC nos diz. Será expedida carta arbitral para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento, na área de sua competência territorial, de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulada por juízo arbitral, inclusive os que importem efetivação de tutela provisória. Beleza? Show de bola. Então, com isso, nós encerramos o estudo doutrinário, teórico, sobre cartas e sobre todas as formas de comunicação. Nós vimos citação, vimos intimação, carta de ordem, carta rogatória, carta precatória e carta arbitral. Agora vamos colocar em prática toda essa teoria com algumas questões de concurso público
que separei para a nossa aula. Vejamos. Primeira questão de VOF, terror do concurseiro, né? Elaborada pela CESP, aquela que você erra uma, perde uma certa, então você só pode responder se tiver 100% de certeza, né? Terror do concurseiro. Veja lá, questão de 2016, da CESP. No que diz respeito às normas processuais, julgue o item que se segue. No que se refere à comunicação dos atos processuais, aplica-se às entidades da administração pública direta e indireta a obrigatoriedade de manter cadastro no sistema de processos em autos eletrônicos para o recebimento de citações e intimações que serão preferencialmente realizadas por meio eletrônico. Então, sobre citação, alguns blocos atrás, né, a assertiva. Certa ou errada? Veja lá, no que se refere à comunicação dos atos processuais, aplica-se às entidades de administração pública direta e indireta obrigatoriedade de manter cadastro no sistema dos processos de auto eletrônicos para recebimento de citações e intimações que serão preferencialmente realizadas por meio eletrônico. Certo ou errado? Certo. Certíssimo. Né? Nós vimos alguns blocos anteriores, né, que as pessoas jurídicas de direito privado, com exceção da empresa de pequeno porte, microempresa, e as pessoas jurídicas de direito público, da administração direta e indireta, devem manter cadastro atualizado, né, no sistema de processos em auto eletrônicos. Por quê? Para fins de receber citação e intimação que preferencialmente serão realizadas por meio eletrônico. Então, corretíssima afirmação. Outra questãozinha, adaptada, né? Questão de 2015, adaptada ao novo CPC. Julgue a assertiva. A citação pode ser feita pelo correio quando for o réu incapaz e nas ações de Estado. Errado. Né? Mais uma vez, sobre citação, mais precisamente sobre o momento e o local de citação. Nós vimos que a citação por correio não pode ser feita quando o réu for pessoa incapaz e nas ações de Estado, né? Estado da pessoa. Então, ações relacionadas, por exemplo, a direitos de personalidade. Errada a afirmativa. Agora, sobre este bloco. Fundação Carlos Chagas, 2016, João, em razão da existência de foro de eleição, ajuizou em Teresina execução de título extrajudicial em face de José, residente em Roma, na Itália, em local conhecido. A citação de José se fará através de carta de ordem, carta rogatória, carta precatória, carta arbitral ou edital. E aí? Ele quer citar José, que reside em Roma, na Itália, em local conhecido. A citação se fará através de carta rogatória, forma de cooperação internacional. Outra questão da Fundação Carlos Chagas, prova de juiz do trabalho substituto, adaptado ao novo CPC, vejamos. Segundo o disposto no novo Código de Processo Civil, realizar-se-á a citação pelos correios. Citação pelos correios. Alternativa A. Quando citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência. Errado. Essa é uma das exceções em que a citação do correio não pode ser feita. B. Nas ações de Estado. Acabamos de ver. Nas ações de Estado, a citação não pode ser feita pelo correio. Nesse caso, deverá ser por oficial. C. Quando conhecido e certo o endereço do réu. Tá, tudo bem. Vamos ver as outras. D. Quando for ré, pessoa incapaz. Errado. Oficial de justiça. Quando for ré,
pessoa de direito público. Errado. Meio eletrônico. Tem que manter cadastro atualizado. Então, a alternativa correta, letra C. Quando for conhecido e certo o endereço do réu. Questão de 2017. Essa eu coloquei a letra um pouco menor, para caber em um só slide. Mas vejamos, acompanhem no seu material. De acordo com as disposições do novo Código de Processo Civil sobre a comunicação dos atos processuais, assinale a alternativa correta. A intimação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Certo ou errado? Errado. Citação. A citação é que serve para essa finalidade. B. Será expedida carta de ordem para que o órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo a processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. Errado. Carta rogatória. C. A citação não será feita, salvo para evitar o perecimento do direito de noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. A citação não será feita, salvo para evitar perecimento de direito de noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Essa é a alternativa correta, né? Quando nós falamos lá sobre exceções temporárias, né, ou impedimentos temporários ao cumprimento da citação. Um desses impedimentos é a citação de noivos nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Mas vamos ver o erro das outras alternativas. Será determinado pelo juiz a citação por edital quando o oficial de justiça, após procurar o citando em sua residência ou domicílio, por 2 vezes não o encontrar e certificar no mandato haver suspeita de ocultação. Errado. Essa é a hipótese de citação por hora certa. E a citação por hora certa ocorrerá quando, por 2 vezes, o oficial de justiça houver procurado pelo citando em seu domicílio ou residência e não o encontrar. Incompleta. Porque não basta ter procurado 2 vezes o citando em seu domicílio e não encontrar. Tem que haver suspeita de ocultação. Então, alternativa incorreta, porque aqui incompleta, falta requisito indispensável. Ok? Show de bola! Terminamos aqui os nossos estudos sobre comunicação dos atos processuais. Estudamos acerca da citação, da intimação, da carta de ordem, carta rogatória, precatória e carta arbitral. Espero que as nossas aulas tenham sido úteis para a sua aprendizagem, para os seus estudos e que muito em breve o sonho daquele concurso público seja alcançado. Grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá